Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva. Pessoal, essa dica para a prova de física da FPS, que vai acontecer amanhã, ela está fundamentada num estudo sobre questões que são recorrentes nas provas dos últimos anos. Mas antes de dar essa dica, eu queria te perguntar: já está inscrito no nosso canal? Não? Se inscreva, ative as notificações. Se gostar da aula, deixe o seu like. Isso para você é nada, para o nosso canal é muito importante. Compartilhe o nosso canal com seus amigos. Posso contar com isso? Muito bem, então vamos lá, vamos à dica. Tema bem recorrente nas provas: a força magnética sobre uma carga pontiforme. Foco na lousa. Muito bem. Uma carga pontiforme Q, uma partícula eletrizada com carga Q, no lugar em que o campo magnético é B, vou representar o campo magnético pelo vetor indução magnética, aqui chamado de B. Essa partícula eletrizada, ela tem uma velocidade V, e observe que essa velocidade e a direção do campo magnético formam um ângulo θ. O módulo da força magnética será módulo de Q, módulo de V, módulo de B. E atenção, o seno do ângulo formado entre a direção da velocidade e a direção do campo magnético, que aqui é o ângulo θ, o seno de θ. Então, θ não é um ângulo qualquer. Dá um destaque aqui para você. θ é um ângulo muito bem determinado. θ é o ângulo entre dois vetores. A direção de dois vetores. A direção do vetor velocidade e a direção do vetor campo magnético. Com isso fica força magnética como módulo de Q, VB, seno de θ. Porém, pessoal, mas muitas vezes a velocidade entra no campo perpendicularmente a ele. Se preferir, a direção da velocidade muitas vezes é perpendicular ao campo magnético. A consequência disso é que esse ângulo θ é de 90 graus e o seno de 90 dá 1. Sendo assim, é um caso muito comum quando, numa região de campo magnético, por exemplo, entrando no plano da nossa lousa, uma partícula é lançada perpendicularmente a essa região, ó, a velocidade está aqui. Veja que nesse caso, a partícula com carga Q, nesse caso, o ângulo entre a velocidade e o campo, vou representar o campo aqui por B, que é o vetor entrando, o ângulo entre a velocidade e o campo é de 90 graus, então o módulo da força magnética, nesse caso, fica apenas módulo de Q, VB, porque o seno de 90 dá 1, certo? É muito comum essa situação. Qual? A situação em que a velocidade e o campo magnético são perpendiculares, certo? Então, o módulo da força magnética representado pelo produto QVB, no caso em que o seno de θ dá 1, isso acontece quando a velocidade e o campo são perpendiculares, que é um caso muito, mas muito comum. Mas esse é apenas o módulo. E a direção e o sentido? Direção e sentido serão encontrados pela regra da mão direita espalmada. Você vai dispor todos os dedos de sua mão direita no mesmo plano. Com o polegar, você vai assumir a direção da velocidade, sentido indicado pelo polegar, da velocidade, direção e sentido. Os outros dedos, direção e sentido do campo magnético. E isso determina um plano. É o plano de sua mão direita. A força magnética será perpendicular a esse plano. A força magnética é perpendicular ao plano determinado pela velocidade e o vetor campo magnético. Agora, são dois sentidos possíveis para essa força magnética. Sentidos esses que você encontrará dando um tapa imaginário, ou com a palma da mão ou com as costas da mão. Como isso funciona? Se a carga for positiva, se a partícula estiver eletrizada positivamente, a força magnética é encontrada dando um tapa com a palma da mão. Se a carga é negativa, você vai encontrar dando um tapa imaginário com as costas da mão. Então vai. Módulo QVB seno de θ, onde θ é o ângulo entre a velocidade e o campo. Muitas e muitas vezes a velocidade será perpendicular ao campo e o módulo da força magnética ficará apenas QVB. A direção e sentido são encontrados usando a regra da mão direita espalmada. Polegar se dispõe de acordo com a velocidade, os outros dedos o campo magnético. Isso determina um plano, é o plano de sua mão direita. A força magnética será perpendicular a esse plano.
O sentido: se a carga for positiva, um tapa imaginário com a palma da mão. Se a carga for negativa, esse tapa é encontrado com as costas da mão. Vamos imaginar nessa figura aí que eu estou representando na lousa. O campo magnético entrando no plano, usa sua mão direita aí, vê se você consegue chegar. O campo magnético entrando no plano, mãozinha direita. A velocidade, polegar, tá? Para a direita, o campo entrando no plano, vê se você chega nesse vetor aqui, ó. Força magnética para cima, se a carga for positiva. E força magnética para baixo, tapa com as costas da mão, se a carga for negativa. Você consegue encontrar essa direção e sentido? Muito bem. Agora, calma. Perceba que a força magnética ela vai formar sempre 90 graus com a velocidade. Se a força magnética for a única força, ela será resultante. E a força resultante, que é perpendicular à velocidade, nós chamamos de força resultante centrípeta, ou componente centrípeta da força resultante. Não tem duas forças, não tem magnética e centrípeta, não. A força magnética é a centrípeta. E aí fica como, pessoal? Continua aqui, um pouquinho mais de espaço. A força magnética sendo a centrípeta, fica como? Força magnética QVB, levando em conta o ângulo entre a velocidade e o campo 90 graus. Centrípeta mv2 sobre r. Esse expoente cai fora com V do outro lado, e veja que você consegue encontrar o raio da trajetória descrita por essa partícula. Porque nesse caso, em que a partícula tem velocidade perpendicular ao campo, essa partícula descreverá o movimento circular uniforme e o raio pode ser encontrado pelo produto mv sobre qb. Mas você não precisa decorar essa equação. Basta você partir da ideia de que a força magnética é a centrípeta. Agora, se a questão tratar período ou frequência, você continua aqui, olha só. Raio M sobre QB. Como o movimento é uniforme, no movimento uniforme, a velocidade, destacar aqui, ela é encontrada como deslocamento escalar pelo intervalo de tempo. A velocidade no movimento uniforme é ΔS sobre ΔT. E para uma volta, pessoal, o ΔS vai ser o comprimento da circunferência. E o tempo de uma volta, como ele é repetitivo, ele é chamado de período. Veja o que acontece, um pouquinho mais para baixo aqui, tá? Mais espaço. Esse raio cai fora com esse, mais espaço. E o período vai ser 2πm sobre QB. E se ele quiser a frequência, é só você se lembrar que a frequência é o inverso do período. Veja com detalhe, aqui em cima, que para a mesma partícula no mesmo campo, aqui pessoal, essa equação, o que é da partícula, a massa e a carga. O que é do lugar, o campo. Se for a mesma partícula, M e Q não mudam, no mesmo campo, B não muda, o raio e a velocidade são diretamente proporcionais. Se você lançar a partícula com o dobro da velocidade, ela descreve uma circunferência com o dobro do raio. Se lançar com o triplo da velocidade, o triplo do raio, certo? Agora, aqui embaixo, na equação do período, você observe que o período ele não depende da velocidade. O período vai depender da partícula, com sua massa e carga, e do lugar que é com campo. Como a frequência é o inverso, se o período não depende da velocidade, a frequência também não. Se for a mesma partícula, mesma massa e carga, lançada no mesmo lugar, o mesmo campo, se você dobrar a velocidade, vai dobrar o raio, mas o período não vai mudar, a frequência também não mudará, certo? Então, força magnética sobre uma carga pontiforme. Módulo QVB seno de θ, onde θ é o ângulo entre V e B. Muitas e muitas vezes esse ângulo é de 90 graus, porque a partícula penetra no campo perpendicular a ele e a força magnética vai ser apenas QVB. A direção e sentido são encontrados com a regra da mão direita espalmada, polegar se dispõe de acordo com a velocidade, os outros dedos o campo magnético. Isso determina um plano, que é o plano de sua mão. Se a carga for positiva, a força magnética é encontrada dando um tapa com a palma da mão. Se a carga é negativa, com as costas da mão. Quando a força magnética é a única, ela é a resultante. E por formar 90 graus com a velocidade, ela é a resultante centrípeta. A partícula assume um movimento circular uniforme
E igualando a força magnética como centrípeta, você pode encontrar o raio da trajetória, relacionar o raio com a velocidade, também pode encontrar período e frequência. Tudo certo? Muito bem. Fica a dica. É isso, minha gente. Então, vai dar tudo certo. Vamos ter calma amanhã na hora de fazer a prova. Desejo a você uma excelente prova e vou ficando por aqui, deixando aquele forte abraço.